Atenção, notícia urgente. Está se falando muito aí nas últimas horas a respeito da proposta do Manchester City, que o Manchester City estaria preparando essa proposta para o Palmeiras. E eu vou dizer para você aqui, acabo de receber a informação que essa proposta que o Manchester City está preparando, que isso é mentira. Que o Manchester City não está preparando uma proposta pelo Vitor Reis. Ele não está preparando. Essa proposta já está na mesa da Leila Pereira. E que, inclusive, já está até na gaveta, porque já foi analisado. Não foi recusado, não. E o Palmeiras, sim, vai aceitar, sim, os 50 milhões de euros que está sendo oferecido aí pelo zagueiro Vitor Reis, cria da academia, deve ir para o Manchester City. Só não sei se vai antes do Mundial. Essa é a questão que falta decidir aí. Só por isso que eu ainda não tenho uma definição. Mas já chegou para mim aqui, ó, a definição do Vitor Luiz, essa proposta do Manchester City já foi feita, tá? Já foi entregue, inclusive, lá do Palmeiras, lá para a Leila Pereira, e ela já analisou e já gostou sim da proposta. Como não vai gostar? O Palmeiras vai receber 50 milhões só de participação nesse Mundial, só de jogar a primeira fase, 50 milhões para cada um dos times que vão disputar o Mundial, dos 32 times. São eles, se eu não me engano aí, 12 não. São 12 times europeus, 12 europeus, 6 sul-americanos, 4 centro-norte-americanos, 4 africanos e 4 asiáticos, né? E aí tem lá o país da Oceania, um da Oceania e um do país sede, que no caso, na politicagem lá, a FIFA mais Estados Unidos lá, mas a MLS acabou decidindo que o Messi, né, o time do Messi, o Miami, né, seria o time escolhido. Então vai o Inter Miami jogar o Mundial como o time do país sede. E o Palmeiras, como qualquer participante, recebe 50 milhões de euros para participar. O Manchester City está pagando 50 milhões de euros para levar o Vitor Reis. Será que esse dinheiro não vai ser bom para o Palmeiras? 50 milhões de euros por um zagueiro? Vai vender, não tem como. Não é à toa que chega notícia para mim que já aceitou. Notícias chegando aqui, ó, já aceitou a proposta dos 50 milhões de euros. Já está indo embora. 300 milhões de reais no cofre do Palmeiras, com a venda aí do Vitor Reis. Só não sei se ele vai agora ou se vão forçar, né, fazer uma negociação aí com o City para segurar ele até o fim do Mundial e entregar ele depois do Mundial. Acho que vão tentar fazer isso aí, não sei se vai colar, mas até porque o City não tem histórico de pegar o jogador e já botar ele jogando. Então, de repente, eles até querem vê-lo no Mundial e sei lá, né? Eu não sei também pro Palmeiras se seria exatamente bom o negócio, porque de repente se ele arrebenta, já vai que ele entra no Mundial e arrebenta. O Palmeiras podia até usar o Mundial justamente por isso, já que ele é jovem, o Naves também, podia botar ali de repente um deles ali, o Vitor Reis que tá nos casos aí, pode jogar algumas partidas desse Mundial de Clubes aí, né? Podia tentar botar ele na vitrine. Na verdade, não é nem por isso, é que pra mim hoje ele é o melhor zagueiro fora o Gustavo Gomes, né? Então pra mim a dupla titular tem que ser ele e o Gomes. Murilo caiu bastante nesse último ano aí, e eu colocaria o Gustavo Gomes e o Vitor Reis. E o Vitor Reis tem a proposta, então, aí, que já foi aceita pelo Palmeiras, né? Já foi acordado, segundo a minha fonte, está dizendo aqui que o Palmeiras já concordou, sim, em fazer esse negócio aí. Só não sei se disse, né, se informou isso ao Manchester City ou se é algo interno. O Palmeiras, ele não me passa aqui se foi algo que a Leila gostou demais e está pronta para dizer sim. E talvez esteja procurando ali uma maneira de dizer sim, se é que você me entende, que é o que eu falei, espera até acabar o Mundial e a gente vai. Se for assim, a gente aceita. Caso contrário, não tem negócio. É assim? Pronto, tá feito o negócio, a gente assina agora. Ou então não tem negócio, ele joga o Mundial, ele destaca, dá um show, e de repente a gente vende ele por uns 70 milhões, ganha 20 milhões de euros a mais ainda. O que você acha, hein? 2 vezes 6, 12, a gente entra aí com mais, 12, 120 milhões. De 300 milhões passa para 420 milhões se ele joga titular no Mundial e arrebenta aí, vem uma proposta aí de um Chelsea da vida, vem uma proposta aí de repente de um Real Madrid. Aí de 300 milhões vai para 400 milhões nos cofres do Palmeiras, já pensou? É isso que eles têm que pensar também, né? Mas parece que gostaram e parece que vão dizer sim a Manchester City, porque o Palmeiras já aceitou essa proposta sim, tá? Que já tá na mesa da Leila Pereira. Vamos ver o que os comentaristas estão falando a respeito dessa super proposta que chegou pelo zagueiro do Verdão. E a gente eu tinha pelo menos a sensação, né, de que após Estevão, Endrick e outros da geração bilionária do Palmeiras, as negociações de cifras gigantescas pareciam encerradas. Mas aí vem a proposta pelo Vitor Reis, garoto que ganhou espaço na última temporada com o Abel Ferreira, até por lesões, desfalques, mas se manteve no time, se firmou.
entre os titulares e agora chega uma proposta de 40 milhões de euros. A gente está falando de quase 300 milhões de reais. É difícil de imaginar qualquer clube brasileiro claro. e até o jogador, né? A gente está falando do Manchester City, do time do Guardiola, não pensar em aceitar caso se confirme, se oficialize essa proposta, né, amigo? Boa noite. Boa noite, Camila. Alex, bem-vindo de volta. Obrigado. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Isso é o resultado de quando se trabalha bem, né? O Palmeiras, além de ter feito todo o dever de casa de reestruturação como clube, de trabalhar bem a sua base, ele formata o seu trabalho no futebol para que tenha um espaço para que esses jogadores joguem, né? Esses jogadores não sobem e encontram um espaço absolutamente bloqueado por elencos numerosos de muitos jogadores buscados no mercado. Isso também tem, porque você precisa, você não vai fazer, ainda mais num país exportador como o Brasil. E muitas vezes o que acontece é que você consegue construir grandes times também à base da venda desses jogadores. Mas a valorização se dá também porque o Vitor Reis, além de ser uma promessa desde a base, conseguiu se provar ao longo da última temporada no Campeonato Brasileiro e nas competições que o Palmeiras jogou. Se você juntar o valor fixo do Estevão de 45 milhões de euros, só o valor inicial fixo. Sem os bônus, né? Sem bônus. Os 72 milhões de euros da venda do Endrick, confirmando esses 40 milhões de euros da venda do Vitor Reis, você vai chegar a algo em torno de 157 milhões de euros só nessas 3 transações, o que vai bater R$1 bilhão. E aí você começa a entender por que o Palmeiras consegue ser agressivo no mercado quando precisa reestruturar o seu elenco, por que vai conduzindo esse processo, podendo, sem ir para uma venda, porque está precisando cobrir questões imediatas de um clube, então ele vai fortalecido para a mesa de negociação, faz boas vendas, consegue realimentar esse processo e consegue ir bem ao mercado para reinvestir esses valores. É o que a gente imagina que vai acontecer a partir de agora. Eu estou até procurando aqui para dar a informação certinha, porque tem o Luiz Guilherme também nesse pacote bilionário da geração. Tem o Luiz Guilherme e o West Ham, o Kelvin também, enfim. São alguns jogadores que o Palmeiras já tinha no seu planejamento e é chamada de geração. Né? Acho que é Kevin, né? Kevin, acho que é. Acho que você tem razão. Enfim, mas é uma geração que o Palmeiras já tinha ali, né, não sei se dá para dizer no orçamento, mas no planejamento, e por isso era chamada de geração bilionária, porque entendia que eram jogadores diferenciados e que poderiam ser vendidos, e foram, né, estão sendo, valores gigantes e que tornam... 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, então, somando todas essas contratações essas vendas, e somando-se a elas o Vitor Reis, a gente tem, de fato, a geração bilionária. Estamos em quase 1,2 bi. É isso. Então, de fato, se concretiza aquilo que o Palmeiras tinha como meta de venda dessa geração, de fato, muito talentosa. E aí, do ponto de vista técnico, Alex, você tem o Vitor Reis, que se destacou, ganhou espaço nessa temporada, que pode ser negociado então com o Manchester City. O Gustavo Gomes renova contrato, mas não foi a temporada mais brilhante dele pelo Palmeiras. Pelo contrário, né? Talvez tenha sido aquela em que ele entregou menos do que se sabe que ele tem capacidade de entregar, né? Assim, primeiro, boa noite, bom demais estar de volta. Não sei se é bom para quem está em casa, né? É bom. Né? Tem alguns que reclamam, a voz do Alex e tal, né? Mas... Pra gente é bom, amigo. A animação da noite tá garantida com a sua presença. Apesar que hoje eu tô meio marcha lenta ainda, mas nós estamos chegando, né? Volta de férias. Folga. Ritmo de jogo, né? Ritmo de jogo, né? Você não assustou ninguém hoje, não deu um grito, mas amanhã 100%. Você viu, né? Mas agora que a gente já começa a embalar. Você tava com a cara meio, né? Aí o Mansur já tava mais ligado, né? E o André quase dormiu no sofá lá em cima antes de entrar com o Júlio chamando ele, mas é assim o retorno. Acordamos. Mas que tenhamos um grande ano de novo. Lógico, o Gustavo, se for falar, ele não teve realmente um ano do nível dele. O que é interessante da gente ver essa questão da base, né? Que é o departamento de formação de atleta, vamos dizer. Dois dos maiores exemplos que a gente for pegar no Brasil, que é Flamengo e Palmeiras, exemplo de gestão, de reorganização, passaram muito por essa questão, que o Flamengo passou de $500 milhão, também com vendas dos primeiros... De 2019 do Flamengo, desculpa te interromper. Não sei. Além de toda a reestruturação, aumento de receita, todo o trabalho que o Flamengo foi fazendo desde 2013, que desemboca naquele ano esportivamente espetacular de 2019, ele tem também a venda do Vinícius e do Paquetá. Sim. E que teve o Renier também. Também teve o Renier com uma venda que acabou vindo. Então, isso ajudou a alimentar. E essas duas equipes conseguiram montar, sim, 2 bons times, que também arrecadaram perto de $500 milhão com premiações.
de conquistas ou de chegadas nessas competições. Só para confirmar, o Kevin foi em janeiro de 2024, também vendido para o Shakhtar Donetsk. Isso, que foram, ele e o Luiz Guilherme foram vendas menores, só que isso faz parte. Essas duas equipes, eu acho que eles vêm provar que é o que todo mundo quer na base, né, no departamento de formação. Só que tem muitos clubes que parece que, não vou dizer que é fácil você encontrar um profissional igual o João Paulo, vamos dizer assim, do Palmeiras. Só que às vezes o mercado ele oferece algo e tem clubes que tem aquela questão de uma escolha. Pode ser uma escolha pertinente pelo lado político, por aquele cunho de algo que é mais próximo de você. Isso no futebol brasileiro ainda acontece, mas está começando a mudar. Então a competência que você tem que ter para você captar, garimpar esse atleta, e depois formar ele, não tem estudo que diz que você consegue ter uma transformação com menos de 6 a 8 anos de trabalho num departamento. Se eu pego, você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não consegue fazer isso. Né? Organizar tudo, ter uma estrutura de uma staff de bons profissionais e esses meninos serem bem formados como pessoa, serem testados, porque você pode ver... a base em si, ela não é a questão de você ir pelo resultado ou não. O resultado, às vezes, ele até no departamento de formação, às vezes ele interrompe alguns trabalhos, pela competência, fala assim. E dos cursos que eu fiz, isso é muito discutido. Ah, Alex, mas como que eu vou defender algo, mas se eu perder 3 jogos, eu sou mandado embora? Também existe isso, só que é o seguinte, para formar campeões de alto nível... É lógico, eu tenho que formar esses profissionais a chegarem nas competições, principalmente para eles agregarem valor. Você não vai formar ninguém dizendo que a competição não existe. Não existe, lógico, mas... Você não pode apressar um processo em nome de ganhar um campeonato na base. Perfeito. No período que eu tive no Corinthians, que eu fiquei nem 1 ano no departamento como coordenador, o que eu falava para os profissionais? Fica tranquilo, eu quero que você faça o trabalho, a gente agregava e conversava do que tinha. Se você perder um campeonato, mas fazendo aquilo que a gente, como time, como equipe, como instituição, está querendo, você não vai ter o seu trabalho questionado. O seu trabalho questionado, ou você vai ter, de repente, a sua função ou seu trabalho interrompido por isso. Então, vamos formar esses atletas. Lógico que é melhor você chegar e vencer. O vencedor ele só é formado dessa maneira. Mas essas duas equipes eles fizeram isso. Então, vale muito a pena você investir no departamento. Para isso, você precisa sim ter bons profissionais, porque não é fácil você ter. E aí você acaba realmente tendo uma renda infinita, porque depois tem um mecanismo de solidariedade, sim, que você também sempre vai conseguindo ter isso. Às vezes vê um jogador... O Flamengo tinha outras promessas para vir. Acabou não acontecendo, né? Que isso aí também pode fazer parte. Pode ser que alguns do Palmeiras que você pensa que vai vir e não vem, só que você vê que é uma regularidade, né? São nomes que vêm, né? E você vê que assim... Só uma questão, esse processo ele se realimenta no sentido de que quando você começa, volta lá atrás, Gabriel Jesus, que já foi uma venda importante para o City, jogador que está na Europa, e gostem ou não do Gabriel Jesus, ele está estabelecido no futebol inglês há algumas temporadas com um número certo, ponto. Com números importantes e respeitáveis. Ele foi lá e venceu no futebol inglês. Quando você começa a ter essa sequência de aparições de grandes jogadores acima da média, alguns promessas de fenômenos, outros de grandes jogadores, começa a colocar esses jogadores no mercado europeu e eles vão bem, você valoriza todos os outros jogadores em volta, porque a sua base ela ganha uma espécie de uma chancela de que ali você tem jogadores com um nível de formação desde o fundamento até a capacidade de competir, até diversas outras valências envolvidas no jogo de futebol, que elas são muito boas. Então, isso também ajuda a valorizar as suas vendas futuras. O Fluminense colheu muito isso com o Xerém durante muito tempo, o Flamengo em gerações mais recentes. Tanto é que hoje, na coletiva do novo diretor esportivo do Flamengo, José Botto, o João Paulo Sampaio do Palmeiras foi assunto. Porque ele diz, ele meio que não abertamente, mas admite que tentou levá-lo do Palmeiras para o Flamengo, que não foi bem sucedido, e fala, e não é por isso que eu deixei de entender, não como um dos melhores coordenadores de base do Brasil, um dos melhores do mundo. Ele citou isso textualmente na entrevista. Ou seja, é um trabalho que no mercado europeu é muito reconhecido. E outra coisa, o pacote que vem no atleta, a gente tem que pôr. Ele é uma esponja, né? Então, quanto mais tem, essa questão do Vitor é impressionante, se for ver, chegar num número já de cara de 40 milhões.
Isso é natural para atacantes, realmente, você chegar num número desse. Então, chegando isso para um defensor que tem tudo e demonstra ter algo para ser diferente, mas o mercado já, às vezes, pode ser que traga alguns nomes que já estão experimentados. E ele é um jovem que agregou valor agora e já atingiu um nível de valor muito alto por causa realmente do trabalho que veio e pela oportunidade, como o Mansur falou bem, que o Palmeiras deu dele jogar. Né? É muito diferente se fosse há 6 meses atrás ou há 3 meses atrás, sem ele ter jogado da maneira que ele jogou, a expectativa dele é outra, né? Essa confirmação que acaba ajudando vira a afirmação para quem não existir. 2 grandes promessas de zagueiro movimentando essa janela, né? O Jair do Santos para o Botafogo e, ao que tudo indica, agora o Vitor Reis indo para a Premier League. As decisões do Palmeiras, elas não foram tomadas, vamos renovar o contrato dos caras por gratidão. Tem nada a ver com gratidão, cara. Tem a ver com o trabalho longevo do treinador. O treinador também, bom, se é para trazer um igual, deixa esses que estão aqui. Claro. E aí você renova o contrato, você valoriza o jogador campeão. É um raciocínio horroroso, ruim, péssimo. Para a época não era. Porque quantos clubes no Brasil vencedores mantiveram o elenco que o Palmeiras manteve? E mesmo assim só restam 8 da primeira Libertadores. Não, a questão é sempre o momento. Agora, claro, é isso. Mas só uma coisa rápida. Assim como eu falei do Rony, vale pro Palmeiras. Peraí, eu vou ter esse cara, ele vai me desgastar o ambiente do Allianz Parque. Cara, eu também não vou querer ganhar tanto agora. Eu já ganhei muito com esse cara, ele já me deu um retorno. Claro. Tá na hora de eu abrir mão um pouquinho, porque daí pode piorar muito mais os jogos no meu ambiente do estádio do que coisa boa. Então, mas isso não se topar, certo? Não, a questão não é ele não topar, não é o Fluminense, não é o Galo. A questão é achar um denominador comum em termos financeiros que viabilize o negócio. Caso ele. Ele não pode perder nada. No Palmeiras de não querer ganhar tanto. Não é justo. Exato. Eu acho que a questão está no Palmeiras em ter um pouquinho de criatividade desses 50% que o Palmeiras quer, abrir mão de 20%, 30% para isso ser incorporado ao salário dele e negociar 5%, 6% de algum jogador jovem do Fluminense que o Palmeiras passa a ter uma porcentagem, entendeu? Porque você não põe o dinheiro na hora. Meus amigos. Então, o Massini até fala também aí do Rony, que teria então recusado essa proposta do Fluminense, que o Palmeiras também não quer ficar pagando salário do jogador, emprestar e ficar pagando parte de salário, ficar pagando salário, não quer nada disso. O salário do Rony, fiquei sabendo que está chegando aí a mais de R$1 milhão, meus amigos. O Rony, cara, virou uma situação aí, uma situação complicada, né? 1 milhão de baixo aí na folha de pagamento com o Rony. Palmeiras, se vier uma proposta, cara, eu não tenho a menor dúvida que se vier uma boa proposta para levar o Rony, para comprar o Rony, Palmeiras vende na hora. Não tenho dúvida, depois do que fizeram com o Dudu, não tenho a menor dúvida que fariam isso com o Rony e vender o Rony. Assim como fariam com o Zé Rafael, com parte desse elenco aí, que o salário foi aumentando, que foi ganhando títulos, só que ano passado já não ganhou. Não ganhou títulos importantes, de grande repercussão. Então, digamos assim, a paciência cai com eles também, né? Porque alguém tem que pagar esse pato. E não é a Leila que vai pagar, né? Já sofre muitas críticas aí desde que ela começou, né? E você sabe que tem uma coisa que eu tenho que parabenizar a Leila Pereira, aproveitando esse embalo aqui. Vou parabenizar a Leila Pereira. Ela não é da turma da lacração, do mimimi, do chororô. Você vê aquela Renata Silveira, narradora da TV Globo? Aquela mulher, eu já vi ela falando aí, já vi declarações dela, que o pessoal pega no pé dela, que não gosta da narração dela, pelo simples fato de que ela é mulher. Eu já vi sair da boca dela isso. Queria dizer para ela, primeiramente, para a Renata Silveira, que tem outros narradores aí, tá? Que eu também não gosto. Eu não gosto da narração dela e não gosto de outras narrações, de outros narradores também. Tem alguns que a gente tolera, que é obrigado a tolerar, e tem uns que a gente acha muito bom. O Paulo Andrade, por exemplo, é um baita de narrador, um monstro. O SBT revelou realmente um monstro, que se tornou um monstro na ESPN. O Luiz Carlos Júnior, ele é um cara pouco falado, mas é um monstro de narrador. Muito melhor do que Milton Leite, mas dá assim... Eu nem acho o Milton Leite bom narrador, sei que vocês aí, muitos gostam. Tem muita gente me assistindo que gosta de Milton Leite, eu sei disso. Mas eu acho que o Milton Leite não me desce mais, entendeu?
Começo até podia ir, mas você vai vendo muito leite, escuta aqui, você começa a enjoar. E acho que ele também, o tempo passou pra ele ficou pra trás, entendeu? Narrar com meia na boca não funciona mais hoje em dia. Hoje tem que ter algo mais do que isso, entendeu? E outra coisa também, outro narrador monstro aí no Brasil, o Jorge Igor também. É um baita de um narrador também, que é pouco falado também. Outro que é pouco falado. Os menos falados são os melhores, já reparou? Você vê que fala-se muito de certos nomes aí, porque frequentaram a Globo. O Paulo Andrade até agora foi pra Globo, né? Assinou com a Globo. Tá jogando aí no time da Globo já tem 1 ano. Eu acho que eu sei por que ele foi pra Globo. Eu sei por que ele foi. Ele já deu declarações quanto a isso aí, né? Que ele queria narrar os times brasileiros. E ele fez isso na ESPN e na Libertadores. Quando fundiu com a Fox. Então a ESPN, os canais ESPN estavam transmitindo também Libertadores e começaram a inserir o Paulo Andrade nessa equação aí. Ele narrou. Mas ele queria narrar o Brasileirão também. E aí quem tem os direitos do Brasileirão é a Globo. A Globo praticamente manda no Brasileirão. A questão de direitos é um campeonato que ela não aceita perder para ninguém. Não aceita perder. E olha que agora você vai ver jogos na Record, hein, do Brasileirão. Já teve jogos indo para TNT, mas era fechado. Agora na TV aberta vai ter jogos na Record, não são todos, são alguns. Já é um começo aí do que a gente está vendo que é, sabe, inevitável. Essa situação da sua Globo transmitir é insustentável. Isso está com os dias totalmente contados. A gente já tem visto aí, desde 2019, esse ensaio acontecendo até 2024, né? E agora, a partir de 2025, a gente vai ver aí cada vez mais outros canais de televisão pegando aí. Mas estou falando de algo que a gente está falando aqui, né? Mas tudo bem. E o Vitor Reis vai para o Manchester City? Você gostaria de ver o Vitor Reis indo para o Manchester City já? Ou eu gostaria de esperar o Mundial de Clubes? Pelo menos jogar o Mundial e depois vai ser feliz lá, a gente acompanha o City e as suas atuações na Europa. Qual é a sua opinião? O que você acha? A informação que eu tenho é que a Leila Pereira gostou muito dessa oferta. Não é de graça, não, que ela tá sorrindo lá dentro dos corredores do Palmeiras, tá? Tá muito feliz, tá satisfeita. Vai ganhar 100 milhões de euros aí esse ano, só de venda do Vitor Reis e de participação mundial. 100 milhões a mais para o Palmeiras. O Palmeiras deve arrecadar aí por volta de 1 bilhão e 300 milhões de reais só em 2025. Espero no próximo vídeo. Avante, palestra!